Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho melhor essa diferença, né, entre programação funcional, programação orientada a objetos, a programação imperativa, né, digamos assim, que foi a primeira que surgiu. E na verdade eu vou explicar também o porquê que eu acho interessante a gente aplicar e ser mais funcional em JavaScript, mesmo que a gente ainda possa fazer um pouquinho de orientação a objeto ali. E o mesmo vai valer também para orientação a objeto, tá? Bom, então, primeiro, uma coisa que é interessante, todos os paradigmas são interessantes e são importantes. Mas antes de a gente falar sobre cada um deles, o que é um paradigma, né? Então, um paradigma, ele vai dizer como que você transforma o seu problema ou abstrai o seu problema aqui do mundo real para a computação, né? Então, para uma forma computacional. Então, você tem um problema que você vende, sei lá, doces. Como que você transforma isso, ou esse processo, em uma forma computadorizada, por exemplo. E aí que está o problema, vamos dizer assim, né? Então, a primeira abordagem, que era a imperativa, né? Então, o que a gente fazia? A gente simplesmente escrevia códigos, como se fossem comandos diretos, né? Que todas as linguagens a gente tem, mas antigamente a gente só tinha isso, né? Então, se você só escreve de forma imperativa, você só faz comandos, tá? E qual que é o problema? Foi chegando numa situação que ficava muito complexo, né? Então, para você entender um código, por exemplo, você tinha que varrer zilhões de linhas de código para descobrir onde está. Não existia ali uma forma, uma abstração, digamos assim, ou uma forma de classificar esse código que deixasse ele um pouquinho mais fácil de ir na manutenção. E foi tudo meio concomitante, tá? Mas assim, e uma das formas que surgiram para resolver isso é a orientação a objeto, né? Então, orientação a objetos, por exemplo. E qual que é o detalhe da orientação a objetos? Ela praticamente que tenta abstrair os objetos, digamos assim, que estão envolvidos, ou classes, né, que estão envolvidas no problema, e a gente agrupa essas funções e dados dentro desses objetos e classes, né? Então, por exemplo, eu quero modelar um produto, tá? Então, um produto é uma classe, e quando eu quiser instanciar essa classe, eu quero dizer que eu vou utilizar esse modelo de produto que eu criei, aí eu vou ter um objeto, que são os valores lá dentro. Então, o valor nome é câmera digital, ou algo nesse sentido. Qual que é o problema? E aqui eu já vou mostrar um problema que acontece também com o funcional. Orientação a objetos, para você programar orientado a objetos, você tem que conhecer algumas regras, digamos assim, não regras, mas algumas boas práticas ali. Então, existem alguns patterns, existem algumas formas corretas de se fazer, e o problema maior é quando o pessoal programa numa linguagem que é orientada a objetos, então o pessoal programa em Java, porém ainda faz a imperativa, né? Então assim, o cara pega o main lá do Java e faz o código todo ali. Então não quer dizer que isso vai transformar o seu código em orientado a objeto. Então assim, para você dominar muito bem a orientação a objeto, ela é um pouquinho tricky, né? Porque demora para você ganhar essa maturidade. Demora para você conseguir fazer essa abstração de uma maneira interessante. E aí que mora o problema também. Quando a gente pega uma linguagem funcional, tá? Então a gente pega o JavaScript, tem algumas outras linguagens também que já são, e aí o que acontece? O pessoal aplica o mesmo conceito de orientação a objeto dentro do funcional. E é exatamente isso que eu não gosto, né? Então assim, você trazer muita coisa da orientação a objeto para um paradigma que é diferente. Então, cada paradigma ele tem as suas características, né? Então, a gente não tentar fazer igual o pessoal fazia do imperativo para orientação a objetos e fazer implementando direto no main ali, por exemplo, né? Então, isso não vai fazer o código ser orientado a objetos, tá? Então, não adianta você fazer isso. A abstração ela vai muito mais vai além disso. E aí, a orientação a objetos para o funcional também, né? Então, muita gente quer trazer essa bagagem de orientação a objeto para uma linguagem funcional, tá? E aí que mora um problema que eu acho. A gente começa a classificar as coisas cedo demais. Uma coisa que eu acho muito legal da programação funcional, a gente consegue construir pequenos blocos, digamos assim, que são as funções, né? Então, e a gente consegue passar a função como parâmetro, etc. Então a gente consegue injetar uma função dentro de outra função. E o que é legal disso? Tá? Não assume-se, né? Então assim, a gente não assume nenhuma classificação inicial para isso. Se a gente quiser fazer tudo num arquivo só e quebrando em funções só, a gente consegue.
E o que é legal? A gente consegue criar um conjuntinho de funcionalidades, estabilizar isso, amadurecer isso, né? Então, não, beleza, eu sei que eu preciso conectar no banco, eu sei que eu preciso mexer com Socket.io, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, estabilizei isso, né? Então, estabeleci isso, e depois a gente começa a organizar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente faz no Full Stack Master, no nosso curso Premium, com JavaScript, que eu mostro para vocês que a gente não precisa classificar, ou organizar, ou ter uma arquitetura de começo. Porque muitas vezes uma arquitetura ela te impõe erros, né? Então, assim, você não tem... É muito clássico isso em orientação a objetos. Você tem uma arquitetura muito bem definida, e aí tem coisas que não encaixam nem num lugar nem em outro, né? Então acaba sendo uma gambiarra que você tem que fazer para colocar um código que você não consegue encaixar em lugar nenhum, né? Então, assim, para não acontecer isso com programação funcional, o que é interessante, não trazer esses conceitos, é legal você trazer a ideia, né, um insight desse pattern. Então, a gente tem um pattern que chama factory em orientação a objetos. A gente pode fazer uma factory, uma semelhante a uma factory com programação funcional, com JavaScript, mas não utilizando o jeito com classes, etc. A gente pode fazer um pouquinho diferente. Então, assim, essa que é a ideia, né? A gente pode se inspirar nos patterns, mas não implementar exatamente os patterns aqui. E a outra dica que eu acho que é interessante demais, não classificar ou não organizar demais de começo, tá? Por quê? Porque pode ser que a sua arquitetura mude baseado nos seus problemas que você está abstraindo, vamos dizer assim. E o maior problema que eu vejo hoje em orientação a objetos, todos os projetos que eu já participei, é exatamente isso. Quando o projeto começa a crescer, existem algumas coisas que não conseguem encaixar em lugar nenhum na arquitetura. E aí nunca fica tão bonitinho, né? Então ele não encaixa, ele não entra em A e não entra em B, né? Aí se você coloca em A é gambiarra, se você coloca em B é gambiarra, e aí você não consegue classificar aquilo lá. Ou você classifica e depois fica tentando contornar aquilo. Então, essa é a minha dica para vocês. Então, assim, qual que é a grande vantagem das três abstrações? Se você souber utilizar elas do jeito delas, não tentar aplicar aquele paradigma em outro, né? Então, não orientação a objeto em funcional, ou funcional em orientação a objetos, e algo nesse sentido, ou imperativo na orientação a objetos, tá? Então, o grande detalhe é aplicar de verdade o paradigma, as noções do paradigma, as boas práticas do paradigma dentro daquele próprio paradigma que você tá? Outro detalhe, orientação a objetos é o que paga mais? Não, não é. Depende, né? Então, assim, tem gente que vive, né, falando que só Java paga mais, que só orientação a objeto paga mais, etc. Se você for uma pessoa organizada e tiver noções disso, né, que você não vai organizar um projeto prematuramente, que você vai lidar com isso de uma forma melhor, você não vai ter problema, né? Então, assim, você vai receber o mesmo tanto, aí receber até mais por isso, tá? E, na verdade, você vai ter essa maturidade de decidir como que você organiza o seu código, como você define uma arquitetura. E o que eu acho mais legal disso é que quando você usa programação funcional, fica um pouco mais claro aonde está o código, tá? Então, tem umas facilidadezinhas, e porque as unidades não tem muito... Como a gente não tem estado interno, né, na programação funcional, né, então a gente evita ao máximo utilizar estado interno, as funções são geralmente puras, né? Então elas dependem basicamente das entradas para gerar uma saída. Então isso é muito fácil para a gente ler uma função e entender o que ela está fazendo, né? Então, na questão de visibilidade e de facilidade da gente entender o código, acaba sendo mais fácil a gente ir para o padrão funcional, tá? Então o código também ganha um pouquinho mais de qualidade, etc. Então um grande detalhe é esse, tá? Então, não usar essa abstração de outros paradigmas no paradigma funcional. Tá? Então, se você vai programar funcional, você pode se inspirar nesses outros paradigmas de outras linguagens, ou de outros ou paradigmas utilizados em outras linguagens, mas não efetivamente implementar isso com classe, etc., dentro de JavaScript. Porque classe em JavaScript ele é um açúcar sintático, tá? Ele é só uma forma de deixar o pessoal que veio de orientação a objeto mais feliz, né? Então, assim, ele é um açúcar sintático ali, tá? Então, a grande dica que eu tenho para vocês, use isso, né? Então, se você vai programar em Java, programa Java orientado a objeto, não imperativo ou não funcional. Java orientado a objeto. Se você vai vir para o JavaScript, tenta aplicar um máximo de programação funcional, tá? Então, se inspire com programação orientada a objeto, mas desenvolva com programação funcional. E não generalize ou tente classificar as coisas muito à frente do seu tempo, tá? Então,
constrói, entende o problema, vai esmiuçando ali funções, no caso do JavaScript, funções que resolvem aquele problema, o máximo de funções puras que você puder, e aí você vai perceber que com o tempo o seu projeto ele vai dizer para você, ele vai acabar, você vai perceber algumas coisas que não te satisfazem, tá? Então alguma coisa que repete demais, ou algo nesse sentido, que aí você consegue transformar o código seu aí em uma coisa mais organizada, tá? Então, não organizar antes do tempo aí também, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho mais aí sobre a diferença desses padrões, tá? Então, tem muita gente que é muito puritano com isso. Não, é funcional e é funcional, ou é orientado a objeto e é orientado a objeto, e todo o resto é ruim, tá? Então, o grande detalhe é, conheça as três, não tenha esse preconceito contra nenhuma delas, e aí você vai conseguir realmente tomar a melhor decisão, tá? Então você vai ser aquele profissional que a gente fala que aqui é o dev pleno, né? Então, é o desenvolvedor pleno, que é aquele cara que olha para esse tipo de coisa, e ele não tem uma visão muito rígida sobre isso, tá? Então, algumas coisas a gente não tem que ser tão caxias nesse sentido, né? Então, você não muda de opinião por nada. A orientação a objeto é a melhor coisa do mundo e acabou, tá? Então, essa é a minha dica para você hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Vai em facebook.com/devpleno, curte a gente lá, segue a gente lá. Aliás, aqui no YouTube também, clica no sininho para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Vai em devpleno.com, deixa o seu e-mail lá para que você receba todas as nossas novidades semanais aí. E além disso, a gente está com Instagram também, tá? Então, devpleno no Instagram, a gente posta um pouquinho do backstage aqui do devpleno para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta o que você achou e eu vejo você no próximo. Até mais!